E o João Paulo Sampaio que deu uma jantada na Leila Pereira barra Abel Ferreira sobre o que é torcer, o que é ser torcedor. O cara, na verdade, já deveria ser diretor de futebol do Palmeiras, ó, há um bom tempo. Eu não sei o que ele está fazendo apenas na categoria de base. Ele poderia tomar conta de muito mais setores ali na Sociedade Esportiva Palmeiras, porque esse sim sabe o que realmente é torcer, esse sim sabe o que realmente é a dignidade de um clube do tamanho da Sociedade Esportiva Palmeiras. E nós vamos bater um papo também nesse vídeo sobre os bastidores da vinda do Andreas Pereira ao Palmeiras e, segundo as informações do Firmino, ele já tem data para poder vir para o Brasil e também já tem até um esquema para poder soltar um vídeo relacionado à sua chegada ao Verdão e a TV Palmeiras anunciá-lo. Então sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. Peço para você que está aí do outro lado, encarecidamente, aquele velho papo, mas é muito importante. Deixa o seu like. A taxa de like, quanto mais cresce, é extremamente importante para chegar para outros palmeirenses e eles chegarem aqui no canal. E se gostarem, permaneçam e se inscrevam. E se não gostarem, digam o porquê vocês não gostam, para a gente tentar melhorar e ficar mais atrativo para você que está aí do outro lado, para a gente poder fazer a mesma língua. À noite a gente celebra aí todos os assuntos numa live, onde a sua voz é muito importante. Eu solto o áudio, não cobro nada do áudio. O áudio é para você realmente falar o que você pensa sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras. Ontem foi um bate-papo muito bacana, onde eu pedi pra galera falar como se tornaram palmeirense. Aliás, comente aqui como você se tornou palmeirense e qual a emoção do Palmeiras na sua vida. Qual foi a maior e a mais triste emoção que você sentiu com a Sociedade Esportiva Palmeiras? E eu gostaria muito de saber aí, você do outro lado, comenta bastante pra gente saber qual é a sua emoção. Lembrando que eu respondo a todos. Quando eu não respondo, eu pelo menos leio e dou um joinha lá pra saber que vocês estão aqui conosco. Outra coisa que eu quero pedir encarecidamente é isso aqui, ó. Ajudar. Continuem ajudando na cadeira de rodas, que é muito importante também para a gente conseguir chegar num valor para poder comprar uma cadeira de rodas. Um inscrito me procurou falando que ele está vendendo uma cadeira de rodas. Na verdade, a mãe dele está vendendo por conta de algumas situações que aconteceram, infelizmente, e eles estão vendendo essa cadeira. Então eu peço por gentileza para você do outro lado ajudar-nos a comprar essa cadeira de rodas para um inscrito aqui do canal também que está precisando muito, mas ele não é de São Paulo, ele é de outro estado e a gente vai tentar arrumar uma logística para poder entregar essa cadeira de rodas. Vamos aos fatos, vamos falar um pouquinho sobre essa manhã do Palmeiras. Surgiu uma matéria do Planeta do Futebol falando sobre o ranking dos clubes que mais gastaram nesse ano de 2025. E por incrível que pareça, com a vinda do Andreas Pereira, o Palmeiras é o primeiro colocado com 702 milhões de reais. Logo em seguida vem o Botafogo com 665 milhões. Flamengo fica em terceiro lugar com 277 milhões de reais. Lembrando que para mim até então, até o momento, o Flamengo é o que mais acertou nas suas contratações, pelo menos é o que está dando certo dentro de campo. Né? Então eu gostaria também do comentário de vocês qual seria outra contratação que vocês gostariam de ver aqui no Palmeiras. A gente está vendo agora algumas situações de jogadores que estão chegando e aparentemente estão representando. O Kelvin é um deles, né, que aparentemente nós corrigimos ali uma deficiência naquela lacuna. E tomara que o Andreas Pereira seja o outro. Nós temos o Carlos Miguel também, que tomara que seja outro jogador que chega, vista a camisa e represente dentro de campo. Um outro assunto, não menos importante, é do Andreas Pereira. O nosso palestra soltou uma matéria sobre os bastidores, que é um dos motivos que fizeram com que o Andreas Pereira viesse para o Palmeiras, é a vontade dele representar a camisa do Brasil. Ele acha que aqui no Palmeiras ele vai conseguir tudo que ele precisa para poder ser visto novamente, para poder voltar à seleção brasileira e quem sabe disputar a Copa do Mundo, que já está logo ali. Né? Então ele acha no Palmeiras o melhor caminho para poder ser investido. Lembrando que o Firmino também comentou sobre a possível vinda dele hoje. Pode ser que ele desembarque aqui e entre hoje e sexta-feira o vídeo da TV Palmeiras já esteja pronto para poder anunciar o nosso querido Andreas Pereira, que seja muito feliz com a camisa do Verdão e possa nos representar de uma forma digna. Lembrando que eu acho que é um jogador extremamente importante para o esquema tático do Palmeiras. Talvez ele vá, talvez não, tenho certeza que ele vai se encaixar muito bem. É um jogador articulado, inteligente, talvez seja o motorzinho, o cérebro ali que nós estamos precisando no meio de campo para poder
dar munição para o nosso ataque. É um jogador versátil, um jogador que consegue ir à frente, às vezes ele cai mais pelas beiradas, e eu vejo um trio muito interessante ali do lado esquerdo. Talvez ele vai entrar na função ali do Evangelista, né? Eu creio que seja no lugar do Evangelista. Então nós vamos ter um Felipe Anderson muitas vezes com ele e até mesmo o Vitor Roque buscando um pouquinho o jogo. Daí fica do outro lado, a gente vai ver o Flaco Lopes um pouquinho mais avançado. Então eu vejo esse trio aí muitas vezes sendo acionado em ação. Eu já consigo imaginar um Palmeiras muito mais produtivo, como é importante uma peça, apenas uma peça no meio de campo, um cérebro ali pensante no meio de campo, talvez faça uma grande diferença e que seja muito feliz, como eu disse. Tomara que ele chega e represente realmente da forma como está na minha cabeça, na sua cabeça, né? E não apenas no nosso imaginário ele consiga responder dentro de campo. Tudo que a gente imagina na nossa lacuna aqui, na nossa cachola, ele coloque em campo. Então, agora, mais do que nunca, eu quero a sua participação. Ah, como eu quero a sua participação, meu torcedor palmeirense. E ontem tá viralizado aí um podcast onde o João Paulo Sampaio participou e ele comentou sobre vários assuntos relacionados à base e como ele age na base. Mas um deles eu separei aqui para deixar para vocês e eu gostaria muito do comentário também de vocês aqui. Um Verón com 15 anos de idade, chegar do dia ali com a enxada na mão, né, cavando, capinando, puxando o boi, chegar em casa só ter farinha para ele comer. Isso é pressão. Pressão que esses meninos tomam, isso é pressão. Pressão é um pai de família que deixa, às vezes, de comprar um presente para seu filho, para comprar um ingresso e vir para dentro do estádio. Para torcer pelo time do coração dele, que vai fazer bem a ele. E ele deixou de comprar algo para sua família. Então, eles têm que estar acostumados. Isso não é pressão nenhuma. Isso não é... Isso é tranquilidade pra gente na base. Eles são preparados para isso. Se você amadurece mais cedo ou mais tarde, normal. Isso até como pessoa. Se a gente deveria ter mais paciência para que ele tivesse mais tempo, pode ser. Também é outra coisa. Mas querer tirar da torcida a paixão, querer dar razão a torcedor, não, né? Senão não é torcedor. Senão ele não vai entrar no estádio com essa paixão, sim, com esse brilho no olhar. Eu venho xingar mesmo, é pra isso que eu tô aqui. Faz parte. Sabe por quê? A gente xinga. E quando eu xingo um juiz? E quando eu xingo alguém? Por que eu vou ter direito? E eu não posso ser xingado? Não. Se eu xingo um juiz. Se eu xingo... Não. Então, vamos diferenciar as coisas. Isso não é pressão. Isso é a vida como ela é. Como eu disse, como eu quero o comentário de vocês. A gente viu que ele sabe realmente o que é a energia de uma arquibancada, o que é a energia de um torcedor, principalmente palmeirense, que é onde ele está representando. Nesse podcast, ele falou que teve propostas do Corinthians, de outros clubes, mas ele não aceitou, que ele está muito feliz no Palmeiras. E ele provavelmente aprendeu a ser o que é realmente ser palmeirense. Esse sim aprendeu o que é realmente ser palmeirense. E talvez falte essa energia no profissional. Porque a mesma energia que ele utiliza na base, se talvez utilizasse no profissional, tivesse alguém que utilizasse, ou ele mesmo fosse para o profissional e utilizasse essa energia, seria extremamente importante e benéfico ao time do Palmeiras, para não perder para o Corinthians como perdemos na última ocasião na Copa do Brasil e até mesmo no Campeonato Paulista. Nós precisamos de um profissional igual a esse, que saiba realmente o que é uma arquibancada, o que é torcer, o que é ser torcedor. E não pessoas que são almofadinhas, que nunca sofreram, nunca precisaram realmente de levantar cedo para poder trabalhar, de buscar o seu ganha-pão, e não sabem o que é realmente pegar um salário, um pedacinho do seu salário para poder investir ali num bilhete para você ir dentro do estádio e assistir o seu time de coração, né? Esse sabe o que realmente é representativo o torcedor palmeirense para a Sociedade Esportiva Palmeiras. E não caga a regra, como a senhora Leila Pereira, querendo ensinar o torcedor a torcer, que nunca, jamais entrou numa arquibancada, sentou numa arquibancada realmente de concreto. Né? Ela jamais fez isso. E tomara que nunca faça realmente, né? Que ela que seja feliz com as suas fortunas. Mas ela poderia entender realmente o sentimento do torcedor. O senhor Abel Ferreira, que não gosta de ser cobrado pelo torcedor, mas se tirar essa essência de cobrança, talvez o clube morre, né? Então a gente vai assistir um teatro, porque apenas batemos palma, né? Então o Cícero,
representa realmente, eu acho que nós aqui, torcedores. E sem querer, talvez, ou por querer, ele conseguiu responder e representar todos nós quando a gente critica o Abel Ferreira por Palmeiras não estar produzindo, por a gente criticar um jogador por às vezes não produzir e criticar uma diretoria por muitas vezes não contratar certo. Porque eu falei os números aqui, ó. Palmeiras é o que mais gastou, mas não estava representando dentro de campo tudo que gastou. Tomara que daqui para frente seja diferente. Aí a gente vai parar de cobrar. A nossa intenção não é cobrar, a nossa intenção é elogiar. Mas infelizmente o que mais a gente vem fazendo nos últimos meses é cobrar, é questionar, é criticar, porque é isso que o Palmeiras estava precisando. O senhor Abel Ferreira não entende, ele não gosta, né? Virou uma estrela no nível máximo que ele acha que ele é o sol, a estrela sol que tudo rege em torno dele, né? É o sol e a lua, né? Nós temos o sol, Abel Ferreira, e a lua, Leila Pereira, é isso. Nós temos duas máximas aí que regem a Sociedade Esportiva Palmeiras hoje, e não pode ser assim. Na verdade, o protagonista principal tem que ser nós aqui, torcedores, que gostamos do clube, que investimos no clube. A partir do momento que você fala Palmeiras, você está investindo no clube, porque você está falando uma marca, a marca Palmeiras. Você compra uma camiseta, independente se é falsificado ou não, mas você está levando o estilo, o clube, o símbolo do clube para todo lugar que você vai. Todo mundo está falando, olha, o cara é torcedor do Palmeiras, da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, é visto. Quem não é visto não é lembrado. Então essa é a grande marca aí de uma pessoa que quer realmente trabalhar com marketing. Mas, voltando ao assunto, eu acho que, inclusive, se tivéssemos o João Paulo Sampaio no profissional, talvez seria interessante ele cobrar os profissionais que estão ali, inclusive profissionais que trabalharam com ele. O João Paulo Sampaio ir no vestiário, cobrar esses moleques, ou então cobrar os profissionais que tiveram o alvará deles para poder ser contratado, né? Essa energia falta no profissional, e o João Paulo Sampaio tem de sobra. Talvez não seja interessante para o senhor Abel Ferreira ter um profissional igual a ele, porque talvez bateria de frente, porque não é a mesma filosofia, né? O Abel Ferreira tem uma outra filosofia de trabalhar, como eu disse, de ser o sol e a lua, né? E isso talvez não seja interessante, mas para mim, de verdade, tá passando da hora de termos um João Paulo Sampaio no profissional. Para mim, passou da hora. Talvez o Palmeiras mudaria de patamar se isso realmente acontecesse. Mas esperar isso de uma Leila Pereira, eu acho que é demais, né? É demais porque eles querem dominar o futebol profissional e deixar a base para lá, porque é ali que eles têm o cacife, né? Mas infelizmente, gostaria da opinião de vocês, se vocês gostariam do João Paulo Sampaio no profissional da Sociedade Esportiva Palmeiras. Valeu, gente, tamo junto e até o próximo vídeo.